Esse podcast é apresentado por b9.com.br. Olá, eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 174. Estou aqui hoje com Luiz e Gino. Jovem. Marco Melo. Salve, salve, rapaziada. E Pedro Estraza. Fala, rapaziada. Bom, o nosso time de esportes, carnaval e jogo do bicho está novamente reunido aqui para falar de esportes. Exato, para falar de Pelé, né, o documentário que estreou na Netflix nesse dia 23 de fevereiro, né? Última semaninha aí de fevereiro. E vamos discutir aqui o que esse documentário fala sobre a vida e obra de Pelé. Do rei. De quem? Do rei. Roberto Carlos. Do Edson Arantes do Nascimento, Como que entende? é o nome dele? É isso, eu ia falar Roberto Carlos do Nascimento, sei lá. Que vergonha. É o Edson. Que isso, Vai Carlos, longe. hoje você tá naqueles dias, viu? Tá foda. Então vamos lá, mas antes, quero aqui, como sempre, divulgar a família B9 de podcasts. Você pode acessar lá em podcasts.b9.com.br ou então procurar por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts. Inclusive, queria recomendar aqui que você ouça outro episódio recente aqui do Cinemático, onde esse time aqui esteve reunido, como eu falei, o time do Carnaval, do Jogo do Bicho e do Futebol, para falar da série Dr. Castor, que foi um ótimo episódio. Então, se você tá aí na vibe futebol, documentários e assistiu Pelé, ou quer assistir Pelé, assista também lá Dr. Castor e escute o Cinemático, tá bom? Eu não sei o público, mas o Cinemático tá na onda do esporte aí, com certeza. Muito bem. Então vamos lá falar de Pelé? Vamos lá. A gente achava que o Brasil era conhecidíssimo, né? Não era, né? Surge o Pelé. Depois de ter sido convocado, então, para a seleção, a alegria foi enorme, viu? E a gente via que ali estava realmente nascendo o maior jogador de futebol de todos os tempos. Sempre me procuram para ver se posso apoiar um lado ou outro. Acho que o grande presente que você ganha na vitória não é a joia, né? É o alívio mesmo. Ô, Pedro Estraza, traz aí, você que é o homem do contexto IMDbístico. Quem é essa duplinha aí por trás? Porque apesar do que, né, o Pelé, o jogador brasileiro, o maior de todos os tempos, é uma produção que não é brasileira. Então, vamos lá, né? Tá mais difícil do que parece entender de onde veio esse projeto, né? Porque pra gente, enquanto público, ele foi meio que anunciado mês passado, se não me engano, e aí já teve trailer, e já teve toda essa ondinha de falar, não, vem aí o documentário do Pelé da Netflix, né? E não tem muita informação sobre quem produz e como veio, de onde veio esse projeto, mas o projeto tem dois diretores, que é o Ben Nicholas e o David Treehorn, dois mais ou menos inexperientes aí, são dois britânicos, sendo que o Treehorn é o mais, recheado a carreira aí, porque ele foi ele dirigiu o filme Crossing the Line em 2016, que é um documentário sobre futebol, e ele também produziu documentários sobre jogadores como Kenny Dalglish, o Dan Carter e o Andy Murray, né? Mas, assim, ele também foi produtor da série Tudo ou Nada, a seleção brasileira, que eu acho que é o que nos leva aí ao Pelé, porque o outro cara, que é o Ben Nicholas, ele já tava também na produção do Tudo ou Nada, né? Esse Tudo ou Nada é uma franquia do Amazon Prime, certo? Que começou no ano passado e que teve seleção brasileira, teve algum outro? Vai ter Juventus. Vai ter Juventus, que foi anunciado, isso. Então, uma série especializada em futebol. Essa é um rolê meio tipo grandes times em momentos decisivos, né? No caso da seleção brasileira foi a conquista da Copa América, teve todo aquele lance de a gente não acreditar na seleção brasileira naquela época, né? Aquela seleção tava desacreditada, ganhou tudo.
Bom, e levou, eu né? só acho que a série não tem muita credibilidade, porque se não tem Tudo ou Nada Corinthians 2012, ela ainda não chegou lá, né? Ih, Começou o palhaçada. clubismo. Sou clubismo aqui, ó, palhaçada. Ia começar Caralho, naquele lance do Diego Souza errando o gol no Cássio e invertendo os polos e Não acabando errou. com a sociedade moderna, né? Cássio defendeu. Poderia ter... Vai ter Tudo ou Nada Juventus? Por que não pode ter Corinthians 2012? Mais máfia é impossível, né? Tá nesse nível. Agora, eu tô falando isso porque a Globo, o Sport TV, anunciou que vai... Acho que hoje ia estrear um documentário Acesso Total sobre o Corinthians 2020. Nossa. O que vocês vão fazer? Eu fiquei um pouco horrorizado Não também é? com esse anúncio. Filme de terror isso aí, pelo amor Olha de que Deus. bom. Nós temos imagens inéditas de bastidores contando a história Eu não desse entendi. time que realmente... Corinthians 2020. Você verá Léo Natel como nunca antes você quê, cara? havia visto. Esquece, né? E o trailer dessa desgraça aí passou o Wagner Mancini numa preleção das mais insossas que eu já vi na vida pra um jogo que não tinha importância alguma. Falei, pelo Como amor de todos de Deus, 2020, né? os jogadores com a expressão esdrúxula por ali, realmente foi, olha... Ai, meu Deus, que engraçado. Muito bom. Enfim, continua aí. Cada um usa as armas que possui, né? No streaming, né? Sei lá o que isso quê, significa. né? Por quê? Mas, ó, é importante falar do Tudo ou Nada em relação ao Pelé, porque vem de uma mesma produtora que é a Pitch Productions. Quem é a Pitch Productions? É um braço da Pitch Internacional. A Pitch Internacional, no momento, é responsável pela comercialização da seleção brasileira fora do país. Então fica claro, fica fácil você falar de onde vem o documentário. Que é, galera, temos aqui um dos maiores produtos comerciais da história da humanidade, que é a Seleção Brasileira de Futebol. Uhum. E ela está cada vez mais esdrúxula, cada vez mais Descrédito. perdendo relevância, perdendo crédito, perdendo importância, perdendo protagonismo. Precisamos levantar essa bola. Se o futebol não levanta, vamos fazer de outro jeito. É isso que eles estão fazendo. Muito bem, olha só. E como melhor, e quem é o maior garoto propaganda da história da seleção brasileira? Edson Arantes do Nascimento. Vamos fazer um documentário sobre o maior de todos, para vender a imagem de excelência da seleção brasileira, que vem sendo arranhada por times ridículos nas Copas do Mundo desde 2002? Vamos. Então tá aí. Bela capivara que você puxou aí, viu, Pedro Strazo? Não, e é tão ridículo, né, que quem tá na produção é o Kevin MacDonald, né, que eu acho que muitos conhecem por ser o diretor de O Último Rei da Escócia, que deu Ótimo o filme. Oscar pro Forrest Whitaker. Forrest Whitaker, né? Mas assim, ele também foi o Saul produtor Guerrera. executivo... Saul Guerrera, verdade. Ele foi o produtor executivo do Senna, né? Que é um outro documentário sobre uma outra personalidade brasileira de relevância Sobre nos aquela últimos tempos, estátua lá blá, que blá. tem lá na rodovia. Piadas internas do Breakcast. Ei, Zaya. Então, Isso é assim... maravilhoso. Sobre a aquela estátua. estátua. As razões da estátua, né? Eu veria mais do que o Corinthians 2020. Como é que foi moldado, né? Fabri 15 horas de como foi pra fabricação daquela estátua, quem pegou o capacete. O cara né? molhando Toda a papel jornal lá. Papel machê. Usando corante vermelho. Ai, meu Deus do céu. Então, Vai lá. tá basicamente tudo ligado, né, cara? Você vê que eles pegaram o cara do Senna pra fazer produção executiva, o cara ter puxado esses dois, os dois estavam envolvidos com o Tudo ou Nada, né? Então é tipo um puxa-repuxa. E assim, a CBF oficialmente não está envolvida com o projeto, mas assim... É oficial, né? Dá pra dizer que é um documentário oficial, A né? CBF não tá envolvida no projeto da mesma forma que a CBF nunca tá envolvida em nada que envolve ela, que é colocando 3 passos, né, de distância, da mesma forma que todo mundo tá relacionado ao Maurício Matar, por até 7 passos de diferença, a CBF faz isso que é pra se garantir. Fala, não, mas não tem relação direta. Não, mas a empresa é do filho, do primo, do tio, do dono, da produtora, Relações do escuras. cunhado, e assim vai, é assim que a CBF age. Relação Campeonato Brasileiro, não é meu filho, mas tá o dele atestado, né? Foda. É isso aí. Mas Mas eu não Não, quero só- que a gente use esses passos aqui pra criticar a CBF, De jeito que nenhum. apesar dos pesares, uma confederação idônea, É isso. liderada pelo majestoso presidente Caboclo,
que deixou o futebol caboclizado aí durante um período de 2020, com muita galhardia, durou, né? com muita valentia, com muita idoneidade, mas infelizmente não conseguiu deixar o campeonato caboclizado até o fim, e a gente viu essa desgraça aí que foi o título do Flamengo. Muito bem, vamos pra sinopse? Antes da gente ir pra sinopse, vai dizer que esse é o 6º documentário oficial ou não sobre o Pelé, né? A gente já teve isso, Pelé Eterno, que eu acho que muitos lembram, né? Foi Pelé 2004. Eterno, é mesmo. Pelé Eterno acho que é o definitivo, né? É o que todo mundo lembra quando fala, vamos ver, preferia ver o filme do Pelé, né? Eu acho que desde então ele tá correspondente ao meme. Aí tem o último show de Pelé, que é de 2018, Rei Pelé, e também a cinebiografia de 2016, lamentável, chamada Pelé, o Nascimento de uma Lenda, que nenhum brasileiro viu, porque aparentemente é uma bomba atômica, né? Nem sabia dessa. Eu vi o trailer e não gostei. Eu não tive coragem. Essa que tem o Seu Jorge, né? Tem uns rolê. É esse aí. Uma galera. Pelos Estados Unidos, cara, assim, é engraçado, né? Assim, os documentários do Pelé, ele é essa figura, mas ninguém sabe muito bem como retratar, e pode ter a ver também com a Fundação Pelé um pouco, às vezes, não sei, Mas filme de futebol, em geral, é complicado pra caralho de fazer, né? Porque no final fica tudo meio artificial e... Imagina se tentar retratar o Pelé e o que o Pelé fez durante a carreira num filme com atores e com... Não tem condição. Muito difícil. bem. Sinopse, vamos lá. Sinopse. Tendo como pano de fundo uma era turbulenta da história do Brasil, o documentário mostra a trajetória extraordinária de Pelé, de jovem craque a herói nacional. Repercussão do filme aí, por enquanto. No Letterboxd a média 3.3, no Rotten Tomatoes 78% da crítica aprova, versus 81% do público, e no Metacritic tá com 61 de 100. Ô, Peristraz, entrou no ranking da Netflix lá? Não cheguei a ver. Cara, eu perdi no dia do lançamento, que ele foi lançado numa terça-feira, né? Mas, assim, temos a péssima notícia de que o filme passou batido, aparentemente, porque neste primeiro final de semana ele não apareceu no top 10 do Brasil, que eu acho que é meio inexplicável, né? Porque ele é claramente um produto feito para o nosso mercado, e o negócio meio que... Será? Aí eu truco. Isso. Eu não acho que esse documentário tenha sido feito pro mercado brasileiro. Isso é um filme de gringo pra gringo. Tá claro isso. Então, tem esse problema, porque ele mira o público gringo, mas o público gringo também cagou pro filme, ele não apareceu nos top 10 dos mercados principais. Ou seja, morreu na praia, ninguém quis o rebento aí, aparentemente, pra ver, assim, comentar. O que eu diria é que ele é um filme que, assim, em termos de linguagem, ele é um filme feito por gringos e que vai ser pra gringos, vai ser pra agradar gringo e conversa com os gringos. Mas eu acho que, mercadologicamente, ele mirava, assim, o nosso mercado interno aqui com um pouquinho mais de força. Mas acho que o Marco, já com esse primeiro sentimento dele, eu acho que ele resume um pouquinho, a gente vai entrar em mais detalhes, mas acho que ele resume um pouquinho do que foi assistir esse filme do Pelé. Muito legal, interessante, histórias que a gente... algumas histórias que a gente está cansado de saber, alguns detalhes que colocados, né, ou novos, ou colocados em perspectiva ganham outra camada de significado, mas a sensação é essa, né? A sensação é que todas as conversas, todas as entrevistas, tudo está sendo feito com um didatismo que é para alguém que não está tão familiarizado com a história do Pelé conseguir entender tudo o que estava acontecendo. Traduzindo, gringos, porque não tem no Brasil alguém que não estava a par de tudo aquilo que está sendo falado, né? Não, e inclusive os entrevistados estão muito no dia a dia nosso ali. Isso. Pelo menos para quem acompanha futebol e a mídia esportiva, Paulo César Vasconcelos, José Trajano, Juca Kfouri, os jogadores que são perguntados sobre o Rivelino, Jairzinho, são caras que você tá cansado de escutar. Paulo César Caju, a gente já escutou essas histórias, a gente já escutou as opiniões dele sobre o Pelé e sobre os períodos retratados ali. O Fernando Henrique Cardoso, então, ninguém aguenta mais ouvir falar. Porque ele fala sobre tudo e sobre qualquer assunto. Mas uma prova de que não foi, que foi feita pra gringo, como o Marco falou,
é que os trechos em inglês não tem nem legenda em português. Vocês perceberam isso ou pra vocês tinha? Porque eu fui procurar... Não, tem sim. Tem? O lance é... O teu Netflix deve estar em inglês, Isso. né? Deve tá... E não aparece. Então, você tem que ver num perfil em português. Foi o que eu fiz. Eu fui ver no perfil da minha mãe. Né, Carlos? Lá fui... E aí tá as legendas estão todas em português. Ou as legendas, eu digo, os letterings que aparecem durante o filme. Então muda o filme. Mas, voltando a Fernando Henrique Cardoso, digníssimo, né? Ex-presidente FHC. O opinador oficial da nação. Isso. Exato. Príncipe. Cara, assim, é foda que o Pelé, como entrevistado, eu acho sempre um problema, mas o FHC consegue ser o pior entrevistado do documentário, porque, cara, é tipo aquela fala de sociólogo vazia pra cacete, ele não adiciona nada ao contexto que tá sendo dito ali o tempo todo sobre os personagens do Pelé, assim, fica uma parada, uma cabeça flutuante horrorosa pra emendar certos trechos ali do Pelé, assim, não querendo entrar no viés político da situação, falar do governo FHC, mas, assim, como entrevistado, a FHC acrescenta, eu acho que pouco né? para nada. Ele nem fala, porque assim, o Pelé foi um ministro extraordinário, né, da época do governo Fernando Henrique, e isso não é nem citado, né? Nem no letreiro final isso é dito pra você saber por que o Fernando Henrique tá ali falando. Mas é que assim, muita coisa, eu diria que ali foi citado só a parte do Brasil 58-70. Ali o foco é isso. Por isso que tem esse lance que eu tô falando da seleção brasileira também. Porque fala-se muito pouco do Santos, fala-se muito pouco das conquistas dele com o Santos, que são coisas comparáveis às conquistas pela seleção brasileira. Não cita as excursões pela África, parou guerra na Nigéria, parou guerra no Líbano, a introdução do futebol nos Estados Unidos, que ele foi uma peça-chave do Cosmo. Então para muito desse período 58 e 70. E assim, foi vendido como isso também, né? Não tá enganando ninguém. Ninguém falou que ia ser o documentário definitivo sobre o Pelé. O Santos vira time de excursão, né, da vida cara? pessoal também tem pouco, né? Não fala nada. Eu queria pedir a opinião de vocês, se vocês gostaram ou não. Mas pra mim tá claro que o documentário, concordo que foi feito pra gringo, só que ele assim, acaba funcionando como um tributo, né? Como uma homenagem ao Pelé, porque o filme não consegue extrair dele nenhuma reflexão mais profunda ou reveladora, né? Só que assim, eu ainda dou mérito pro filme dele cavocar um pouco a questão política, né? Eles tentam trazer como que era o Brasil naquela época, até pra gringo entender, né? Então é bem resumido mesmo, né? Ele vai rapidinho, mas mostra que o Brasil vivia sobre uma ditadura e ele não abraçou aquilo, mas ele aceitou, né? E o que eu entendo quando fazem as perguntas pra ele, né? O Pelé não responde nada. É que ele não tem o que responder, porque ele é um cara que, assim como a maioria dos brasileiros, não teve educação política, né? É um cara que tava ali para realmente jogar futebol. Fala aí, Luiz Gino. O Romário, ele resumiu muito bem quando certa vez ele disse que o Pelé dentro dos gramados, ele é o nosso Deus, mas que o Pelé calado é um poeta. O Pelé, ele colecionou declarações infelizes e não declarações, né? Momentos em que ele ficava em cima do muro a vida inteira. E acho que daí, né? Desse próprio posicionamento que é retratado no documentário, daí vem, em grande parte, a antipatia que muita gente nutre, né? Pela figura do Pelé ou pela figura do Edson, né? Como ele mesmo separa os dois. E aí, cara, eu acho que assim, por vezes, eu tenho essa sensação que, tipo, cara, o Pelé, não adianta tentar conversar com ele sobre esse assunto, porque não sai muito mais do que isso. Uhum. Mas ainda assim, eu acho que o Pelé é um cara que ele se fechou demais, se blindou demais para conseguir, durante toda a carreira e pós-carreira, continuar explorando a figura dele comercialmente, ideologicamente, religiosamente, o que quer que seja. É um cara que fez um trabalho muito certinho para conseguir se blindar e conseguir continuar mantendo a lenda viva, além do Edson, né? Uhum. Então acho que assim, cara, só do documentário conseguir sentar com a porra do Pelé num apartamento, sentar com a jaqueta da Mastercard, 6 horas, né? Exatamente, durante 6 horas, para bater um papo franco
tratando de assuntos tão delicados quanto a relação com a ditadura, para mim, isso já tem um valor histórico, enquanto documento histórico, enquanto documento nacional, incrível. Eu acho super legal, porque, cara, o Pelé é insuportável para você conseguir conversar com ele. Ele, quando ele fez 70 anos, eu tava na equipe da série documental 70 vezes Pelé, lá na ESPN. E a gente fez, um trabalho muito legal de entrevista, conversar com todas as pessoas envolvidas na carreira inteira, com a família, com os jogadores do Santos, jogadores da seleção, com muita gente. E, cara, o Pelé não quis gravar 30 segundos de conversa com a gente. Caramba. Entendeu? Então, é um cara muito inacessível, muito desagradável para você falar besteira. Então, assim, para você falar de um assunto tão caro e tão delicado quanto a relação dele com política e a ditadura na época em que ele era jogador, eu acho que isso tem um mérito enorme. Não, total. Tem um documentário muito foda do Cosmos, eu não vou lembrar agora o nome do documentário, que conta toda a história do Cosmos e fala inclusive da parte que o Pelé que meio que inventou o New York Cosmos e tal, e não tem uma fala dele. No final tá lá, o Pelé se recusou a falar e ainda coloca uns cifrões, assim, talvez tenha cobrado, talvez tenha as barreiras comerciais, não deixavam ele falar. Ele tem uma das minhas grandes críticas ao Pelé é essa mercantilização da opinião dele, da fala dele. Ele só aparece em evento patrocinado. Na final da Libertadores 2011, que o Santos foi campeão, talvez ele só tenha entrado no campo porque ele estava com a jaqueta da Mastercard ou do Santander, que era patrocinadora da Libertadores, sabe? Talvez ele nem pudesse fazer isso se não fosse uma ligação de patrocínio entre a patrocinadora dele e a da competição. Mas voltando ao ponto do Pelé calado é um poeta, essa frase ela é bem emblemática, porque na verdade ele, depois que ele parou de jogar, principalmente, sempre que ele abria a boca era pra falar alguma besteira ou pra apontar um favorito que no final das contas acabava saindo na primeira fase e tal, diziam que o Pelé não entendia nada de futebol e tal, né? Que ele apostou na Colômbia na Copa de 94. Mas eu tava ouvindo agora, antes de vir gravar com vocês aqui, um podcast muito foda que chama Ubuntu Esporte Clube, que é um podcast que fala sobre negritude, sobre a postura do homem negro no esporte e tal, e tem um programa, o 17, A Complexidade de um Rei, que os caras estão falando sobre o Pelé e sobre como, apesar dele não se impor com palavras e com atitudes muito, muito categóricas, como fazem LeBron James, como faz o Lewis Hamilton, como fazia Muhammad Ali, ele era um cara que na época dele, imagina você em 1958, os caras estavam comentando aqui, já estava em discussão se atletas negros tinham que ser convocados para a seleção brasileira. Olha em que nível que estava. E aí você aparece um moleque de 17 anos, que acaba com o Mundial e acaba com assim, muda o patamar do futebol brasileiro, que depois do Pelé é outra coisa que acontece. E essa discussão acaba, entendeu? O Silvio Almeida fala que só o Pelé, só de um cara nos anos 60, negro, porque não tinha... O racismo do Brasil sempre foi muito forte, e para os negros conseguirem posições no Brasil sempre foi uma coisa muito complicada, apesar de venderem a democracia racial aqui no Brasil. Só de você ter um cara que era o melhor de todos num virar lance o rei, tão popular, virar o rei, num lance tão popular como o futebol, já era um puta ganho pra rapaziada, pra molecada. Era um negócio, esse lance do pertencimento e de você olhar e você mirar naquilo, já fazia do Pelé muito mais importante do que gente que tava lutando, brigando, indo de frente com o sistema e tal, e não conseguindo muito resultado, porque era muito difícil mesmo conseguir resultado. Então, eu assim, durante muito tempo eu tive também essa visão de que o Pelé poderia ter feito mais, que o Pelé poderia ter sido mais incisivo. E aí também os caras contam no documentário, né, que costumam comparar o Pelé ao Muhammad Ali na questão de posicionamento e de ser incisivo quanto a luta e quanto a brigar com o sistema. Só que o sistema lá, malandro, os caras te põem na cadeia, você sabe que você vai sair da cadeia, ninguém vai te matar, ninguém vai te suicidar na cadeia.
Quem diria que se o Pelé aqui fosse bater de frente com a ditadura, os caras iam jogar ele numa cela lá e aparecer o Pelé morto depois de 2 dias, ou ia dar uma prensa nele, jogar ele lá, traumatizar o cara nunca mais joga bola, entendeu? Porque isso aconteceu com o Caetano Veloso e o Gilberto Gil, que eram 2 dos maiores artistas do Brasil, passaram temporada na cadeia e foram exilados, entendeu? Não dá pra você bancar também que o Pelé poderia usar a imagem dele como o maior de todos e bancar e ir pra cima da ditadura e falar eu não concordo, eu não compactuo com isso. Quem garante que ele teria sido deixado em paz, saca? Sim. Antes de continuar, só me mata a pergunta, Marco, que eu acho que eu lembro disso, que era essa questão deles questionarem a presença de negros na seleção brasileira se devia muito ao Maracanazo 50, né? Que a seleção... Sim, porque os culpados o Barbosa... do Maracanazo eram negros, sim, né? Culparam o Barbosa, principalmente, porque era o goleiro, que diziam que saiu errado na bola e tomou o gol. E o cara morreu aí fudido e nunca foi perdoado, saca? Ele quis visitar a seleção em 94 na Granja Comari, não deixaram o cara entrar. Um bagulho assim, escabroso. Tanto que tem essa lenda até hoje de que goleiro negro não presta, saca? A partir desse lance do Barbosa. E mais uma vez o racismo agindo aí com a sua face mais cruel com um jogador de bola. Só que é isso, cara, você ter o Pelé, a figura dele, ele sendo o maior de todos, ele sendo essa figura midiática de que vive... E os caras comentam nesse podcast, inclusive, é uma recomendação bastante séria assim, pra vocês escutarem, que a gente vê por um outro lado, saca? Que muito também da bronca que parte da comunidade negra tinha com o Pelé, isso são os caras falando, eu não é opinião minha. Eu tô pegando o que os caras falaram lá. Vem do lance também de o racismo estrutural colocar na cabeça do negro que o negro que se deu bem é porque ele é vendido ou porque ele não merece estar lá, que ele é marrento. Ele tem sempre que estar na posição de subserviência do homem branco. Porque o negro que chega lá em cima era o que acontecia com o Simonal, era o que acontecia com os negros que subvertiam essa imagem do negro submisso, né? E eles facilmente eram tratados de negro marrento, de negro que subiu na vida e não quer mais saber da rapaziada. O que o Pelé representou pra comunidade negra, que, bicho, é o que o Nilton, meu amigo, falou hoje no grupo. Esse filme é legalzinho, você vê imagens, você ouve falar e tal, mas o Pelé merecia um Last Dance dele. Sabe? Você isso tem que fazer eu fico... 6 episódios sobre o Pelé pra você contar tudo o que aconteceu na vida dele. De que o documentário tem isso, né? Ele é um pouco... Por exemplo, a vida pessoal e a fase da juventude dele foi... ele engraxava sapato, de repente já tá lá já jogador de futebol. E não fala que ele se alistou no exército em 59, que ele passou pelo exército. A parte que ele fala ali fala do casamento dele, parece que foi assim, eu era amigo do pai dela, e aí eu me engracei com ela, e me casei com ela, e foi isso. O próprio lance do Maracanazo, né, gente? Tipo, eles falam da importância do Pelé ali como figura negra, mas não citam o Maracanazo. Tipo, tem essa isenção de posição porque parece que é uma posição que compromete todas as partes envolvidas ali na produção do documentário de alguma forma, né? Então, existe esse esvaziamento de estrutura, né? Não, mas o Maracanazo foi citado porque tinha que ter citado que foi um marco na vida dele enquanto criança, saca? Eu acho que ali, assim, deu-se a dimensão. Ele fala que ele tem a frase famosa que ele fala pro pai dele que vai... Não, pai, deixa que eu vou ganhar uma Copa do Mundo pra você e tal. Então, não sei se o Maracanazo seria algo tão importante, forte a se bater, né? Mas tem N coisas pra se falar do Pelé, saca? Inclusive as partes menos lisonjeiras pra ele, o lance com a filha não reconhecida. E ele só cita, né? Ele fala, eu tive casa... Então, perguntam pra ele, né, se ele era difícil se manter fiel à esposa dele lá. Ele fala, realmente, se eu disser que sim, tô mentindo, né? Então me relacionei aí, tive filhos, a mulher aparecia dizendo que tinha um filho meu. Então só cita isso e rapidamente parte pra outra coisa. O que eu também cito tudo isso, né? Que falta esse peso, digamos assim, pra vida do cara que é o rei do futebol. Mas, por outro lado,
tem um valor aí que é cara, as imagens belíssimas, né? Os caras pegaram algumas imagens de arquivo ali, recuperadas, né? E, deve ter pego o documentário da Copa do Mundo, né, cara? A Copa de 70 é muito restaurada aquela imagem, assim. Não parece algo que veio do documentário, sabe? Mas você vê parece que não é tudo, né? Aquilo. Porque eles misturam com imagens que não estão tão boas. Tem imagem da Cinemateca. Da Cinemateca, inclusive. tem mesmo. Agora, eu lembro que a gente na semana retrasada aí, quando a gente fez o cinemático do Dr. Castor, a gente elogiou bastante sobre o trabalho de recuperação e de investigação, né, do material, e a gente criticou a parte técnica ali, entre aspas, né? Mas assim, a gente falou bastante sobre essa impressão cinemática, essa impressão cinematográfica que o documentário passava. Uhum. E o documentário do Pelé é outra coisa, né? O documentário do Pelé ele é um primor estético do começo ao fim, assim, tudo. Das imagens selecionadas, do tratamento das imagens de arquivo, a fotografia de cada um dos entrevistados e ao cenário de cada um dos entrevistados e a clareza e a textura da imagem, é uma coisa impressionante, assim. A primeira cena já é de cair o queixo, que é ele entrando na sala com o andador. Porra, quando você imaginaria ver o Pelé se despindo? Porque assim, eu acho que muito dele não aparecer em público é para não aparecer também em cadeira de roda, andando de andador e tal, porque, porra, é o Pelé, saca? Imagem pública. E a primeira imagem dele entrando na sala com um andador, assim, com uma puta dificuldade pra andar, porque ele fez várias cirurgias no quadril e tal, e com aquela luz, assim, meio claro escuro, assim, puta, é muito foda de arrepiar aquele começo, assim. E as imagens da concentração do Brasil no México. Isso, exato. Os caras ali curtindo as e tal. Fotos, muito foda. Tudo. Acho que tem esse acesso aí a esse material. E assim, é óbvio que talvez não é mérito do documentário, porque é o mérito do cara, né? Mas ainda assim é muito emocionante ver o Pelé jogar, né? Assim, cada lance eu ficava, caralho, que puta que pariu. Aí eu voltava, porque não tinha replay, né? Eles mostravam o gol e aí não repetia. Aí eu voltava, quero ver de novo o lance. Então, isso eu fiquei desgraçado também com a falta de replay. Eu falava assim, gente, você não pode fazer isso com audiência de futebol. Isso eu voltei várias vezes. Levei 3 horas pra terminar de ver o documentário. O Pelé fazer cada gol, cara, e é bizarro, né? Nessa restauração, fica... Assim, você realmente, é o que vocês falaram, você fica embasbacado. Você não tem como reagir a umas paradas, assim, é pintura quase aquilo. Eu comento com os camaradas meus que o Pelé era tipo um jogador dos anos 80 jogando dos anos 60, velho. Ele tava muito na frente dos caras, mas muito na frente dos caras. É absurdo, assim, a capacidade de raciocínio, a explosão física. Ele tava muito na frente dos caras, saca? Tanto que você vê os lances da Copa de 58, os goleiros tomam uns gols que não tem condição, velho. Você vê a evolução da posição de goleiro, daquelas imagens da Copa de 58 da Copa de 70, sim. Já é um bagulho abissal, tá ligado? É mesmo. São 12 anos de diferença que progride muito, né? Demais, física dos jogadores. Então, assim, e aí eu fiquei nessa, assim, ao mesmo tempo que eu falei, esse documentário não tem uma profundidade pro brasileiro, né, eu acho, assim. Talvez pro resto do mundo, principalmente pra uma audiência mais jovem, que não conhece, que não viu, que vai conhecer por aí, eu acho que é um belo de um resumão, sabe? Um tributo mesmo pra você ver o rei do futebol jogando. Eu queria muito, que eu não consegui porque quando eu terminei de ver hoje de manhã, o Benjamin tava na escola, mas eu queria muito assistir com ele, sabe? Mostrar as imagens pra ele ver quem que foi o Pelé, ver as jogadas e tal. Porque é isso, você pode apresentar pra uma nova audiência. Mas é isso que vocês falaram, a gente já ouviu essas pessoas contando 1000 e outras histórias, muito mais detalhadas e aprofundadas e curiosas sobre o Pelé. Então pra gente fica meio pasteurizadão, assim. Mas eu nem sei se esse documentário funcionaria pra você mostrar pro Ben, por exemplo. Eu fiquei pensando nisso também, de assistir esse documentário com o Antônio pra entender, porque assim, o Pelé é uma figura que todo mundo conhece. O Antônio tem 7 anos e sabe quem é o Pelé. Até porque eu dei um grupo... Deixa eu contar, eu voltava da escola dele pra casa e tinha uma propaganda do Pelé da faculdade. Uma faculdade lá, tinha o Pelé no negócio. E eu passava e eu falava assim, meu filho, aquele é o Pelé.
Eu falei, foi o maior jogador da história do futebol. Jogou no São Paulo muito tempo. Que desgraçado. A hora que ele percebeu, a hora que ele descobriu, já era, já ganhei, já tá na minha. Mas ele sabe quem é o Pelé. Só que eu acho que o Pelé eterno, ou até o Isto é Pelé, é muito mais lúdico e muito mais romântico, né? Mais romântico de mostrar quem é, porque mostra mais jogadas, mais lances. Esse tem essa parte da ditadura que, pô, o Antônio ia levantar e ia pegar os Angry Birds dele. Não, eu acho que tá aí o valor, cara. Eu acho que pra mim tá aí. É uma coisa que eu fico até pensando. A sensação que eu tenho é que se o documentário tivesse sido feito por brasileiros, talvez o Pelé não teria a tranquilidade, assim, não se sentiria tão à vontade para tratar sobre esses assuntos, assim, entendeu? Você coloca os jornalistas que cresceram junto com o Pelé, a galera da antiga, que a vida inteira, bateu nele e falou dele, né? Você pega o Juca e o Trajano e o Paulo César Vasconcelos e põe pra fazer um documentário e entrevistar o Pelé não ia falar aquelas coisas com tranquilidade que ele falou para uns gringos novinhos que apareceram ali na frente, entendeu? Então eu coloco também o mérito nisso. E eu acho que é legal a gente... Porque eu tenho a sensação que, às vezes, cara, alguns acontecimentos da época da ditadura, a gente descola daquilo. A gente esquece que aquilo estava acontecendo durante um período tão desgraçado da nossa história, tão delicado. Então, assim, ter a história inteira sendo contada e sempre ter uma pinceladinha que fala o que estava acontecendo, em qual momento político a gente estava. Porque essa hora foi a hora do AI-5, aí tava o gás, aí assim assado, e a perda dos direitos, e enquanto as pessoas estavam sendo presas. Eu acho que ajuda a colar essa camada de significado que a gente não pode descolar na hora de contar, entendeu? E não só isso, mostra... Porque assim, parece que os anos 60 inteiros foram uma desgraça, que era tudo ditadura, tudo um inferno. Mostra como o Brasil tava a pampa até 64. Que os caras falam que era o auge do Brasil, porque você tinha ali o Juscelino construindo Brasília e toda essa coisa, e como em 62 ganha a Copa do Mundo de novo, que tinha essa coisa da alegria geral, só que era alegria geral, mas tinha, aí os caras citam en passant ali, que tinha o plano dos Estados Unidos para fomentar ditaduras na América Latina, nas Américas, na América Latina, contra o comunismo, todo esse papo de comunismo e dá esse corte que é a parte do golpe de 64. Eu acho que uma das coisas talvez que o documentário, talvez por isso Pelé tenha topado participar, e essa questão da produtora que é ligada à seleção, porque a conclusão do documentário é de que ganhar a Copa de 70 foi melhor pro país e mais importante pro país do que qualquer outra coisa que algum político tenha feito, né? O próprio... então, mas ele tem... É isso que eu falei. Eu não, obviamente, o Luiz Gino conhece muito mais, já entrevistou, já teve contato com os jogadores, com os jornalistas que cobriram bastante período, mas eu tenho uma visão quase ingênua, sabe? Não sei se talvez eu esteja sendo... se considerar um milagre econômico, né, cara? Enganado pelo documentário. Esse otimismo que a ditadura aproveitou. Mas me parece isso, que ele não tinha essa visão, sabe? É um cara que não teve essa educação política para entender todo o cenário naquela época, principalmente naquela época, né? Não tem. Tanto que os caras vieram aqui em São Paulo, cada um ganhou um Fusca do Maluf. Isso, Ele foi cobrado agora, tem 10 anos que cobraram dele esses Fusca aí. Tem uma coisa que o Juca fala no documentário que eu achei muito importante, que é assim, que também ajuda a tirar um pouco esse peso, né, das costas do Pelé, de não ser um cara que se posicionou, é que apesar da ditadura ter se aproveitado e obrigaram ele a jogar, né, ele fala isso, fui pressionado a jogar porque vinha recadinhos de todo lado, porque a ditadura viu no futebol um jeito de, né, mensagem ufanista e tal. E que, apesar de tudo isso, da ditadura ter surfado nisso, você pensa nessa seleção na Copa de 70, você lembra do Pelé, e não que a ditadura ganhou a Copa do Mundo pro Brasil, entendeu? Mas os caras falam que o Trajano cansa de falar que ele foi pro México pra torcer contra exato. E não conseguiu, os caras não conseguiam, velho. E não tem como, é foda, porque eu vejo por mim, assim, em 2002 eu já não tinha essa relação com seleção brasileira, já não tinha mais essa coisa em 98 eu cheguei a chorar quando perdeu pra França, o caralho. E em 2002 eu tava já descolado, já tava na faculdade, já tava pensando em outras coisas, o pensamento crítico já tava muito maior, assim. O que você tava pensando? E, bicho,
Tava pensando, um pouco de droga, um pouco de salada, mas sem a parte da salada. Mas bicho, começa a Copa do Mundo, começa a jogar, começa a ganhar e começa a ir pra frente. É difícil descolar, velho. Principalmente pra quem gosta de esporte, pra quem gosta de futebol, saca? Então eu entendo geral o que os caras fizeram em 70, que era ir pra torcer contra. Bicho, aí você chega lá, você tem Tostão, Rivelino, Jairzinho, Pelé. Não dá, velho. Posso dar 2 exemplos recentes dessa tendência? Copa América, a última Copa América, que a gente também tava cagando pra seleção brasileira, eles foram ganhando. E a Copa das Confederações aqui no Brasil, né, cara? Que tava rolando literalmente, jornal de 2013, tava queimando o mundo e o Brasil começou a ganhar, a galera tava cagando para todo mundo. Mas esses daí continuou cagando, hein? A galera continuou cagando. É que sempre tem o fanista, torcedor da seleção brasileira, que paga R$400 no ingresso. Isso aí vai ter pra sempre, sabe? O cara que acompanha de 4 em 4 anos ou quando tem a competição. Mas o outro lance que a gente não citou aqui, que eu gostei bastante desse documentário e que eu nunca tinha visto em outros lugares, assim, quando se fala dessa parte Copa de 70, principalmente dos jornalistas que a gente citou aqui, é que os caras, não, porque o João Saldanha era um grande cara, que não sei o quê, que papapá, que deram um golpe nele, tiraram ele a ditadura, sim, tirou ele do comando da seleção e tal, mas ninguém falava que ele estava sendo questionado dentro do próprio elenco, que ele tinha essa coisa com o Pelé, essa rixa com o Pelé, do lance tá míope, tá ficando cego, não vai pra Copa, o caralho. Isso foi uma parte que, assim, deu uma esclarecida, entre aspas, nessa história, porque conta que era a treta, eles estavam batendo de frente mesmo com o Pelé. O Saldanha, imagina o Saldanha chega na Copa do Mundo e leva o Pelé e deixa o Pelé no banco, saca? Primeiro que a ditadura não deixou acontecer e levou o Zagallo pra ser esse elo de ligação entre o time, né? Os caras do time. Mas a ditadura influenciou geral nessa Copa de 70. O Dadá Maravilha foi convocado porque o presidente mandou. O que eu acho interessante é que vocês ficam falando, não, porque o filme esvazia muito com esse sentido, ele é um tributo e tudo mais. Mas assim, essa parte que você tá falando de problematização, eu acho tão... É exatamente isso que o Gino falou, é tão importante pra inscrever essas partes, sabe? E também, cara, eu acho legal como ele justo apoia o Pelé meio que essa jornada do Brasil, né? E principalmente pra 66, né, cara? Que é essa Copa do meio que a gente ignora na nossa história e que o Pelé jogou e também... colocar que ele também, o futebol evoluiu, o cara fica pra trás, ele começa a ser marcado. Eu acho que, pensando nisso que você tá falando, eu acho que esse documentário seria melhor avaliado se ele tivesse outro nome, que não fosse Pelé, né? Onde a gente vai imaginar a vida do Pelé, né? Podia ser as Copas do Pelé, isso, exato, sabe? as Copas de Pelé, porque esse negócio que o Pedro falou de justapor o Brasil daquela época com o Pelé, que é isso, né? O documentário faz muito isso, né? Vai brincando com o Brasil e com o jogador. E aí é outra coisa, né? Não é não é uma biográfica, um documentário biográfico, não é o Last Dance do Pelé. É um extrato, né? Não, nem o Last Dance é do mas é que só do Michael Jordan, né? Mas você falou da Copa de 66, mas, por exemplo, cita a Copa de 66, mostra todo o que ele apanhou e o cacete, mas é que a gente escuta tanto falar durante tanto tempo que às vezes... a gente acha que a informação que a gente tem, todo mundo tem, né? A Copa de 66 foi uma bagunça desde o começo. Os caras convocaram 100 jogadores pra eliminatória, pra depois cortar não sei quantos, e aí, puta, chegaram pra Copa tudo esfacelado. É isso, o Pelé não tava no melhor do físico dele, os caras ainda fizeram o esquema de encher ele de porrada e tal. Então, ele dá esse panorama por cima. E até porque a Copa que perdeu, os caras também não iam perder meia hora do filme falando da Copa que perdeu. Exato. Eles perdem meia hora e 70, né? E mais importante. Não, e 70 no final é a Copa do Pelé mesmo. Porque assim, 58 ele entrou nas quartas de finais, com 17 anos. Em 62 ele jogou 2 jogos, meteu 1 gol. E 70 ele foi... você imagina que é o seguinte, o Pelé aposentou da seleção brasileira em 1971 com 31 anos. O cara tava na ponta dos cascos. Ele saiu do Santos, o último jogo dele pelo Santos é em 74, ele tinha 34 anos. Tanto que depois ele foi jogar lá nos Estados Unidos, jogou e tava assim, na forma física em cima. Só que era um cara que ninguém fala, todo mundo fala também desse lance porque o Pelé era conivente com a ditadura, o caralho. Os caras forçaram pra caralho ele pra continuar a jogar depois de 71. E ele nunca cedeu também, porque assim,
tem coisas que eu acho que tem limite, tá ligado? Até pra quem aceita a ordem de superior e vai lá apertar a mão de general e receber Fusca do Maluf, eu acho que tem um limite também de abuso de tipo, eu sou Pelé também, vocês seguram a onda de vocês aí que também não dá, saca? Não, e é um cara que e ficou muito claro por esse documentário o quanto era um cara com agenda completamente lotada, né? Era um cara que tava o tempo todo em campanha publicitária, gravando filme, treinando sabe-se lá quantas horas por dia, jogando direto, e a excursão pra lá, a excursão pra cá. Então, assim, por mais que a gente entenda que a vida de um jogador de futebol nos anos atuais é super cansativo, os compromissos, joga quarta, domingo, cara, a vida do Pelé era infinitamente mais ocupada do que qualquer outro jogador no Brasil e no mundo, entendeu? Então, essa coisa do cara não aguentar mais e querer parar e querer ir para outro país e não aguentar mais jogar tem a ver com isso também. Não é só com a condição física que ele tinha enquanto atleta, mas é com a vida inteira. Não tinha paz, né? Era com o peso da vida de ser o Pelé e de viver a vida de Pelé, que o cara não aguentava mais e ele queria voltar a ser o Edson, entende? Tipo o Neymar hoje. Compromissos. Pior que o Neymar hoje, muito provavelmente, creio eu. Porque o Neymar hoje tem os parça e tem o pai, a mãe, a irmã e o Gabigol. Muito mais blindado, né? Muito mais difícil. Isso. Todo um staff, né, por trás dele. Organiza demais pro cara só pensar nisso. E assim, não que o Pelé tivesse que organizar esse tipo de coisa na época, mas são proporções de estilo de vida ali e tal, e de equipe, de staff que não se comparam. Não tinha coisa que nem existia, né? A figura do assessor de imprensa mesmo. Não existia pra jogador de futebol em 1970. Que falava à sabe? Vontade naquela época, né? Como a gente viu no Dr. Castor. Ninguém tinha um preparador físico dele, ele se preparava fisicamente no clube. Hoje em dia, o Neymar ele treina 360 dias por ano, tendo treino no clube ou não. Você vai subir uma escada, então, tem alguém lá, né? São realidades muito diferentes para se comparar, assim, mas você imagina se você ser um cara do tamanho dele, que era o cara, possivelmente, um dos caras mais conhecidos do mundo, que onde ele estivesse sabiam que era ele, e não tinha ninguém para apoiar, não tinha ninguém para fazer esse meio de campo entre ele e a imprensa, ele e os patrocinadores, ele é foda. E ainda mais alguém sem preparo nenhum, né? Sem estudo nenhum, não teve tempo pra aprender a fazer nada. Eu acho que a conclusão que eu acho que tem sobre esse documentário é que assim, ele é frustrante pra quem quer mais da exploração de quem era o Pelé. E tipo, eu acho que ele se vende errado mesmo, né? Esse negócio de falar Pelé, que é o documentário definitivo, né? Você sugere isso. E aí você faz toda essa concentração das Copas do Mundo, resume a carreira do Pelé às Copas do Mundo, atrela ele à Copa do Mundo, que é uma parada importante, né? O cara é o único jogador que ganhou 3 Copas do Mundo. Ele ainda é, assim, desses jogadores estrelas, essas grandes estrelas do futebol, eu acho que ele é o único que tem tão pra trás na história do futebol que todo mundo reconhece o nome do Pelé, sabe? Todo mundo sabe quem é o nome do Pelé. Mas é isso que eu acho, é ruim pra quem tá querendo uma discussão mais profunda, mas eu acho que ele é legal enquanto um ponto de partida, enquanto ele incita essas conversas, ele trazer o negócio da ditadura, ele problematizar o Pelé, ele trazer o Chuca Kifuri falando no comentário, cara, o Pelé não gosta de falar disso, mas ele foi usado pela ditadura em 70, né? Trazer tudo isso pra dentro do documentário, que é uma coisa de basicão chapa branca, eu acho que já faz valer o documentário, sabe? Eu acho que mas eu acho que de chapa branca tem muito pouco ali. Até eu já vi coisa bem mais chapa branca mostrando o João Avelange, mostrando as ligações da ditadura com o CBD e o cacete. Eu acho que mostra a entrevista do Saldanha, que ele fala se o general não escala o time e eu não escalo o ministério. Isso são coisas que tava sempre assim, todo mundo citava e tal, mas ninguém não mostrava isso ali na tela com as imagens e tal. Eu acho que é um dos documentários menos chapa branca do Pelé que eu lembro de ter visto. Então, é isso que eu acho impressionante, porque você entra com essa sensação que vai ser um chapa branca, né, cara? Tipo, você fala, vai ser o documentário do Pelé que vai fazer a defesa do herói e tudo mais, e o filme é o que vocês falaram, coloca o cara de andador, mostra ele com os colegas de equipe no Santos, sabe? Puta, aquela cena é maravilhosa. Ele almoçando com os velhos
Eu acho aquela cena meio qualquer nota, assim. Eu acho meio. Não, mas mostra. Injeção de linguiça, assim, pra gringo. Vamos tudo juntar bem, a galera mas- pra fazer um churrasco pra eles aí, filmar enquanto... Vamos mostrar como é que é no Brasil, samba, Isso, churrasco na piscina. Mas eu acho muito foda, porque assim, é a parte que você mais vê quem é o Pelé mesmo, que ele não tá falando pra uma câmera e falando com um cara que tá entrevistando ele. Ele tá ali sacaneando os caras, falando que ele resolveu tal jogo, que não sei o quê, que ele era bonito mesmo, que ele viu o cara, colocaram o cara de 10 lá e viram que ele era um neguinho feio. E falaram, esse neguinho feio não é o Pelé não, o Pelé é mais bonitão, e tá ele sacaneando os caras. Isso é dificilmente você vê o Pelé fazendo esse tipo de coisa, né? Eu acho que vai ser o máximo de acesso ao Pelé enquanto ser humano, né? E fora da imagem publicitária que a gente vai ter, assim, sei lá, pra sempre, assim, tipo, eu duvido que alguém consiga mais acesso ao Pelé enquanto pessoa mesmo, que esse documentário consegue, sabe? O que é triste, né? Porque é o que vocês falaram, né? Tem que ser uma equipe gringa vir falar com o cara, pro cara se sentir confortável de não estar se sentindo perseguido ou se sentir em risco, né? Então, beleza, eu concordo com o Gino, ele cumpre bem seu papel esse documentário e em não ser o chapa branca, entendeu? Eu acho legal isso. Muito bem. Vamos dar notinha, 0 a 5 estrelas? Antes da notinha, eu queria fazer 2 comentários. Primeiro Por favor. que hoje eu fui dar uma caminhada na praia aqui em Santos, encontrei o Lima, zagueiro desse time do Santos aí. Olha do Pelé. só! Dei oi pro Lima, parabéns pro Lima, tava andando na praia de máscara. E segundo, eu queria trazer um desafio aqui pra vocês. O que o Silvio Santos tem a ver com esse documentário Pelé, que a gente tá conversando aqui hoje? Não sei. Não faço ideia. Veja você, o apartamento onde foi feita a gravação com o Pelé, a gente vê ele gravando por ali, naquele salãozão bonito, fica no prédio onde mora Tiago Abravanel, neto de Silvio Santos. Aquele lá? Aquele que tem aquele apartamento lá? Pois é. Apartamento de 500 metros quadrados de Thiago Abravanel. Essas informações você só tem aqui no Cinemático, entendeu? Em nenhum outro lugar. Só. Pode procurar. Colocar Thiago Aqui é Abravanel informação. Pelé, você não encontra nada na internet. Só aqui no Cinemático. Muito isso. bem. Aqui é informação exclusiva. Vamos dar notinha então, 0 a 5 estrelas. Começa aí, Marco Melo. Eu dou 3,5. E você, Luiz Gino? Eu dou 3 estrelas. Ai, caramba, difícil, hein? Eu vou dar 3 estrelas também. Vou dar 3 estrelas. Acho que concordo com tudo que a gente falou aqui, mas ainda assim eu me emocionei e fiquei voltando às cenas. Acho que já valeu, né? Então, o documentário tem o quê? Por isso que eu dei 1h40, 3,5, nota 7. 40, eu fiquei 3 horas assistindo, porque fiquei revendo os lances. Acho que vale. Eu dou 3,5, vou subir minha nota, Eu vou subir minha nota pelo primor da fotografia É mesmo. e da direção de arte. 3,5. Eu vou dar... Eu sei sua nota, Perstrada. Pode falar Eu sei, real, eu já vi lá, já vi. Eu só dei uma perdida, desculpa. Eu vou dar 3 estrelas. Porque, cara, ficcionaliza bem a Copa do Mundo. É legal demais a reta final do documentário ver toda a jornada do herói ali do Pelé em superar problemas e tudo mais. Ele faz bem sua parte e ainda consegue não ser chapa branca, num nível branco pra cacete. Isso. Tá valendo, cara, já valeu. Eu acho. Então, também. Concordo. Qual a média aí? a média do cinemático é 3.25 aí, então é 3. 3,25. Então 3. Mas 3,25? 3,5. Não, 3,25 é 3,5. Isso, 3,5. vamos, tem 3,5. Fosse 3,26. Por favor, né? Tá Por bom, favor, não tem como ser 3,20. Então minha nota é 3,75. Não, porque assim, a gente, se fosse... realmente aí ficou complicado, né? 3,25 é 3,5. 3,25 é 3,5. Tá bom. Muito bem. 3,5. Então é isso, gente. Obrigado, viu, por ouvir o Cinemático até aqui. Quem quiser entrar em contato, cinemático@b9.com.br ou siga a gente nas redes. Procura por Cinemático, que você acha nós lá no Twitter e no Falando em Letterboxd. redes, obrigado a quem votou no Twitter aí pra decidir a pauta dessa semana, porque tava é difícil pra mesmo. caralho. O Twitter ajudou nossos seguidores, ajudaram a definir essa pauta do Cinemático. Beijo, gente. Obrigado, viu? Valeu. Beijo. Valeu, tchau.